Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, mais uma vez aqui, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, glória a Deus, chegando agora do ministério, onde estávamos, apresentando a Santa Ceia, glória a Deus, Hoje era dia de Santa Ceia e a gente fica agradecido a Deus, Eu agradeço ao Senhor por ter me levado em paz, e me trazido em paz. Agradeço ao Senhor por aquela igreja, por todos que ali estavam presentes. Obrigado, meu Deus. E eu não posso chegar aqui em casa e deixar de gravar um versículo para os meus amados, minhas amadas, os abençoados nos quatro cantos deste mundo. Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir, meus abençoados. Pastor Dalmo está aqui orando por cada morador nos quatro cantos deste mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E o versículo que eu quero deixar aqui para os meus abençoados se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo é o 51, glória a Deus. O versículo é o 51, aleluia, glória a Deus, aonde nos fala o Senhor Jesus Cristo. Ele deixa claro para nós: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Palavra de salvação. Palavra de salvação. Amém, meus amados? O Senhor Jesus, o que ele está nos dizendo, Ele se revela como pão que desceu do céu. Porque Deus mandou seu Filho unigênito para levar todos os nossos pecados. Deus mandou seu único Filho para sofrer por nós naquela cruz. E nós que somos cristãos, servos de Deus, somos amigos de Jesus Cristo, nós temos que estar enfatizando e levando o ID do Senhor Jesus, porque ele deixa muito claro, quando ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele desceu do céu por nós. Glória a Deus, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se você comer deste pão, viverá para sempre. Este pão vivo. Esta palavra, glória a Deus, o pão vivo que desceu do céu, ele está garantindo aqui que quem crer e comer de sua carne, ou seja, aceitar o sacrifício, terá vida eterna. Meus amados. Talvez está na hora de você que está ouvindo essa palavra fazer um encontro com Jesus, arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque só Ele cura, salva e liberta. E nós só teremos salvação em Cristo Jesus. Eu sei que para muitos, para aqueles que não creem, pode até, não, que não existe, não é assim, como eu vejo muitos falar. Uns creem na lei da natureza, outros de outra forma. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida, que transformou a minha vida para melhor e quer transformar a sua. E quando ele fala desta forma, que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele está garantindo que quem crer e comer de sua carne
ou seja, aceitar esse sacrifício, terá a vida eterna. Então este versículo aqui, ele antecipa a morte de Cristo na cruz, oferecendo como alimento espiritual essencial para a nossa salvação. Irmãos, eu, falando ali no ministério, na igreja, no templo, eu estou aqui deixando diretamente para o cristão, o servo de Deus, o crente. Eu não gosto de falar crente, mas vou usar a palavra crente, né? Deus vem me incomodando para você, pai, para você, mãe, começar a falar do evangelho dentro de sua casa. E eu sinto que pouquíssimos crentes estão falando do evangelho dentro do seu lar. Tem pai até com medo de filho, mãe com medo de filho, porque filho é rebelde, aí acha que se falar a palavra vai ter desavença. Não, pelo amor de Deus, Deus pede para que nós pregamos o evangelho a toda criatura. E dentro da sua casa agora pode ter alguém que é criatura. Como assim, pastor? Porque enquanto Deus, ele criou criatura. O homem é sua imagem e semelhança. Ele criou. Somos criatura enquanto não conhece Jesus, enquanto não conhece Deus, enquanto não tem intimidade. Então, muitas vezes, você não está pregando o evangelho dentro de sua casa, com medo de um filho, da rebeldia de um filho, enfim, mas não. Deus me incomoda há muitos dias para que eu possa estar levando o evangelho e falando nos ministérios. Porque, pastor, mas aqui dentro de casa estou sim falando do evangelho, lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras. Você não está fazendo o devocional na sua casa. Você está meditando, ou seja, está fazendo uma leitura para você. É diferente de você falar do evangelho dentro da sua casa. É diferente de você falar para a sua família, para seus filhos, para a sua família dentro de sua casa. Porque você está com medo da rebeldia. E Deus pode requerer isso de você. E é por isso que muitas vezes a bênção não chega. A obra não é feita. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu pego aqui a palavra para meditar aqui só para mim. Mas se eu tenho meus filhos, se eu tenho uma família, é claro, evidente, estou falando a forma de expressar aqui, que a minha família é eu, Jesus e a Bíblia aqui, os anjos. Eu vivo como uma águia aqui, glória a Deus. Mas se eu tenho, eu não posso só meditar aqui para mim. Eu tenho que falar do evangelho dentro de casa. E vou dizer mais uma. Pastor, mas eles chateiam tudo. Olha, é um dos pontos positivos. Quando você estiver falando do evangelho em sua casa, no seu lar, que um fizer bico de tucano, outros começou a ficar com a bochecha vermelha, irado ali, é porque está dando certo. Começou a dar certo. Começou a semear a semente, começou a fazer com que o inimigo se retira daquele corpo. Pastor, mas aí vai dizer que a gente está pirraçando, pastor. Não, pirraçando não. Que pirraça? Para com isso. Não.
Que você pode louvar dentro da sua casa, você pode falar do Evangelho dentro da sua casa, ler a Bíblia em voz alta, em paz. Se disser que você está... Não, eu estou louvando. E se você é daqueles que tem, ou daquelas que têm autoridade dentro da sua casa, que a partir do momento que nós temos Jesus em nossas vidas, nós temos autoridade, porque Ele nos deu autoridade. E Ele nos fala, olha, darei autoridade para curar os enfermos, expulsar demônios, enfim, darei autoridade. Então você tem autoridade para chegar dentro de sua casa e falar. E se for filhos daqueles menos rebeldes, pergunte a eles se eles conhecem Jesus, se conhecem Deus, se conhecem essa palavra. E começa. Está faltando isso nos lares. Dos crentes, dos cristãos. Está faltando. Aqui eu estou falando para você, cristão. Você que serve a Deus, que conhece a palavra. Mas, agora voltando para todos, nos quatro cantos deste mundo, para todos os moradores da terra, a palavra de Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu preciso dizer nesta noite, meu amado, minha amada, acabando de chegar do ministério, que se você não teve um encontro com Jesus, dê um primeiro passo para Jesus. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque Ele já nos ensina que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E a vida eterna não é aqui. Viu? A vida eterna é depois que nós baixarmos a cova. Então arrependa dos seus pecados. Peça perdão a quem tem que pedir. Não guarde mágoa, rancor. Não. Entrega teus caminhos ao Senhor. O mais Ele fará. Mas é entregar e ter ação. Ação é falar da palavra dentro de sua casa. Que eu vou para a igreja. Eu vou ao templo. Mas antes de ir, o meu culto primeiro é aqui em casa. É aqui, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Amém? Que fica aqui, né? Esta palavra, este versículo para a sua meditação, que se encontra no capítulo 6 do livro de João e o versículo 51. Que Deus abençoe a cada um. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai amado. Oh Deus, dê a sabedoria a cada um de nós, que só o Senhor tem para nos dar. Sabedoria e coragem. Para aqueles que não estão ainda, Pai, com esta coragem de falar do Evangelho dentro da sua casa, meu Deus, porque tem rebeldia lá. Mas nós temos que falar assim, Senhor. Porque o Senhor nos ensina. Oh Deus, abençoe a cada um. E que nesta noite eu quero aqui, Pai, entregar mais uma vez a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito ao Senhor. Oh Senhor, te apresento cada um da minha parentela. Meus filhos, netos, toda a parentela. E cada morador nos quatro cantos deste mundo. Amém? Pai, força para aqueles, Pai, que não está tendo força. Renova a força deles, Senhor Jesus. Para que eles possam voltar ao primeiro amor. Eu te agradeço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.
Pastor Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus. Deixa lá o seu comentário. Amém? Jesus é bom o tempo todo Ele é bom. Glória a Deus.